Olá! E aí, já parou para pensar o que de fato significam palavras que a gente ouve toda hora, tipo república, federação, presidencialismo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na estrutura do Estado brasileiro para entender de verdade como o nosso país funciona. Vamos nessa? E para começar, vamos partir de uma confusão bem comum, uma daquelas que acaba servindo de guia para toda a nossa conversa de hoje. Pensa só nessa situação. Um estudante diz com toda certeza: "Ah, o Brasil é presidencialista, então a forma de governo é o presidencialismo." Soa lógico, né? Faz sentido. Mas será que tá certo mesmo? É isso que a gente vai descobrir. E para chegar na resposta, a gente vai ter que montar esse quebra-cabeça, peça por peça. Então, o primeiro passo, a peça fundamental desse quebra-cabeça, é entender um conceito bem amplo, a forma de Estado do Brasil. Antes de sequer falar em presidente ou república, a gente precisa sacar como o poder se espalha, como ele é distribuído geograficamente por aqui. Pois é, a forma de Estado é basicamente o mapa do poder no país. É ela que vai dizer se o poder está todo concentrado num lugar só ou se ele é dividido, repartido entre as diferentes regiões. É o alicerce de toda a organização. E a resposta para essa pergunta, olha só, está logo no primeiro artigo da nossa Constituição. O Brasil é uma federação. E o que isso quer dizer na prática? Que o poder não fica só em Brasília, de jeito nenhum. Ele é compartilhado numa união indissolúvel, como diz a lei, entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ok, agora, uma federação não nasce do nada, né? Ela pode surgir basicamente de dois jeitos. Pensa no caso dos Estados Unidos. Vários estados, que já eram independentes, resolveram se juntar para formar um país só. Isso a gente chama de agregação, mas tem um caminho inverso. Um país que era todo centralizado e que resolve se dividir, dando mais poder e autonomia para as suas regiões. Isso é a segregação. A grande pergunta é, e o Brasil? Onde é que ele se encaixa nessa história? Olha só que interessante. A gente consegue ver a diferença direitinho aqui. Enquanto os Estados Unidos nasceram de um movimento de fora para dentro, nas partes se juntando para criar o centro, o Brasil fez exatamente o contrário. Foi um movimento de dentro para fora, um movimento que a gente chama de centrífugo. O poder que estava no centro foi sendo distribuído para as regiões, lá em 1891. E acredite, essa origem explica muita, mas muita coisa da nossa política até hoje. Certo. Então, se o Brasil é essa federação toda dividida em partes, o que garante que cada pedacinho desse funcione de forma independente, mas sem se separar do todo? A resposta, o segredo, está numa palavra: autonomia. E quem é que tem essa tal de autonomia por aqui? Bom, não é só a União e os 26 estados, não. O Distrito Federal também tem, e pasmem, cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros também tem. É isso mesmo. Cada um deles tem um nível de independência para poder cuidar de suas próprias coisas. Mas tá, o que significa autonomia na prática? O que eles podem fazer? Basicamente, são 4 superpoderes. Primeiro, a capacidade de se auto-organizar, ou seja, de criar suas próprias constituições, que no caso dos municípios são as leis orgânicas. Segundo, autolegislar, que é criar as próprias leis. Terceiro, autogoverno, que é o direito de eleger seus próprios governantes, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, sem ninguém de fora dando palpite. E quarto, autoadministração, é cuidar das suas próprias responsabilidades e do seu próprio dinheiro. É de fato um pacotão de poderes. Beleza. Agora que a gente já entendeu a base de tudo, que o Brasil é uma federação, podemos finalmente voltar para aquela pergunta lá do começo. Chegou a hora de ver como tudo isso se conecta com os conceitos de forma de governo e sistema de governo. E aqui que está o grande pulo do gato, a chave para resolver o nosso mistério. Forma de governo e sistema de governo não são de jeito nenhum a mesma coisa. São dois conceitos distintos que respondem a perguntas bem diferentes sobre como o poder funciona. Vamos começar pela forma de governo. Ela responde uma pergunta bem direta: quem é que chefia o Estado? E como é que essa pessoa chegou até lá? Foi por direito de nascença, por herança, ou foi pelo voto, por uma eleição? E as respostas possíveis para essa pergunta nos dão 2 opções clássicas. De um lado, a monarquia, com poder passado de pai para filho, vitalício. Do outro, a república, onde o poder vem da eleição, tem prazo para acabar, o mandato, e o governante tem que prestar contas. Bom, no Brasil, a gente elege nossos governantes para mandatos com tempo definido, certo? Então, sem sombra de dúvida, a nossa forma de governo é a república. Agora vamos para o segundo conceito, o sistema de governo. Aqui a pergunta é outra. O foco agora é como é que os poderes executivo e legislativo se relacionam?
Ou seja, como é a dinâmica entre quem governa e aplica as leis e quem cria essas leis. E aqui a gente compara principalmente dois modelos, o presidencialismo e o parlamentarismo. No presidencialismo, o presidente é eleito, tem um mandato fixo e, em tese, não depende do apoio da maioria do parlamento para governar. Já no parlamentarismo, o chefe de governo, o primeiro-ministro, precisa ter a confiança da maioria do parlamento. Se ele perde esse apoio, o governo pode cair. No nosso caso, com presidente eleito e mandato fixo, fica claro que o nosso sistema de governo é o presidencialismo. E com isso, a gente chega na resposta final. Lembra da afirmação do estudante? O Brasil é presidencialista, então a sua forma de governo é o presidencialismo. Pois é, estava incorreta. Ele misturou as coisas. Agora a gente sabe. A forma de governo do Brasil é a república, porque a gente elege os governantes. E o sistema de governo é o presidencialismo, porque ele explica como o presidente e o Congresso se relacionam. E olha, saber essas definições não é só para passar em prova não, hein? É entender as regras do jogo, as regras que fazem toda essa estrutura complexa que é o Brasil funcionar. Vamos dar uma olhada em algumas dessas regras que são cruciais. Aqui tem um ponto que confunde muita gente, mas que é fundamental. Não dá para confundir União com Brasil. Pensa assim, a União é uma das partes do quebra-cabeça, um ente autônomo com suas responsabilidades, como cuidar das rodovias federais ou da Polícia Federal. Já a República Federativa do Brasil é o quebra-cabeça inteiro, é o país soberano, o todo, a nação que se apresenta para o resto do mundo. A União é uma parte, o Brasil é a soma de tudo. Mas o que impede que essa estrutura toda, com tantos entes autônomos, simplesmente se desmanche? Bom, existem 4 pilares que sustentam a nossa federação. Primeiro, uma Constituição que é difícil de mudar. Segundo, uma regra de ouro, uma cláusula pétrea que proíbe qualquer tentativa de acabar com a federação. Terceiro, um sistema de controle para garantir que nenhuma lei vá contra a Constituição. E por último, uma divisão bem clara de tarefas e responsabilidades entre a União, os estados e os municípios. E é muito importante lembrar, essa autonomia toda não é um cheque em branco. A Constituição bota limites bem claros no que pode e no que não pode ser feito. Por exemplo, nenhum estado ou município pode criar uma religião oficial, ou se recusar a aceitar um documento público de outro lugar do país, ou ainda criar leis que deem preferência para os seus moradores e prejudiquem outros brasileiros. A União vem sempre em primeiro lugar. Essa citação do grande jurista José Afonso da Silva sobre Brasília, ela captura perfeitamente a essência da nossa federação. Um sistema de várias partes autônomas que, no fim das contas, olham para um centro onde as grandes decisões são tomadas. Isso nos deixa com uma reflexão final. No nosso dia a dia, como a gente percebe o equilíbrio, ou às vezes o desequilíbrio, entre o poder da nossa cidade, do nosso estado, e o poder que vem lá de Brasília? É algo para se pensar.